Turma, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos novamente. Até vou dar um recadinho aqui nesse início de aula, por conta até mesmo de uns retornos e feedbacks que eu tive de alguns alunos. A partir de semana que vem eu vou mudar um pouquinho o nosso conceito, nossa forma também de dar aula e como que a gente vai fazer aqui. Até hoje, a aula de hoje, eu sempre posto a aula gravada e a gente entra nos horários de aula e discute sobre a aula gravada e tira eventuais dúvidas, etc. e tal. Tiveram alguns alunos que gostaram dessa metodologia, outros que não gostaram dessa metodologia, então, para atender os dois públicos e ver o que vocês mais gostam para o nosso próximo semestre, apesar que o próximo, se Deus quiser, vai ser presencial, a partir de semana que vem, eu faço a nossa aula ao vivo, a cores aqui com vocês, explicando e dando toda a matéria dentro do que está no contexto do nosso material, tá? Eu vou disponibilizar o material lá no portal antes, mas esse vídeo explicativo e etc e tal, eu vou fazer junto com vocês aqui dentro da sala de aula, ok? E aí a gente vai tirando dúvidas e qualquer indagação e o que precisar. Mesmo assim, nas aulas posteriores, a gente sempre volta nas aulas anteriores, se necessário for também. É só para fazer um teste, ver o que vocês vão preferir, o que vocês vão gostar mais, e por conta também de alguns retornos que eu tive, eu falei, por que não fazer um outro teste também, tá? Então, fica assim a partir de semana que vem, e aí eu já não vou postar os áudios e os vídeos antes para vocês. E se eu não assistir sua aula, não tem problema nenhum. Vou continuar gravando todas essas aulas nossas aqui e disponibilizando lá no meu canal do YouTube. Então, é só quem não conseguir assistir a aula na hora, depois ir lá e assistir a aula. A diferença é que, em vez de ser o professor falando sozinho, vai ser eu interagindo com vocês, explicando a matéria e tirando eventuais dúvidas que tiverem no decorrer da nossa aula. Tranquilo? Então, beleza. Vamos lá. Semana passada, nós falamos e terminamos aí de falar das duas últimas espécies tributárias, né? Falamos dos empréstimos compulsórios e as contribuições especiais, e a aula dessa semana eu disponibilizei para vocês falando justamente de uma questão que é até mesmo de revisão, que fala das correntes doutrinárias. Quem está acompanhando minha matéria também por meio de doutrina jurídica e da área do direito tributário, às vezes pode ter indagado ou perguntado, né, justamente o seguinte: poxa, o professor não explicou as correntes doutrinárias acerca do direito tributário. Eu faço isso de propósito. Eu prefiro falar de todas as definições de tributo, depois falar de todas as espécies tributárias, e depois eu volto nessas correntes doutrinárias, que é a dualista, ou a tripartite, ou a quadripartite, ou a pentapartite, que eu expliquei no vídeo para vocês. Eu acho que fica mais fácil para a gente entender. Então, essas correntes doutrinárias, elas sempre nos livros estão antes mesmo dos tributos em espécies, tá? Mas eu acho que quando a gente explica ela depois de falar de cada tributo, fica mais fácil a gente visualizar. Uma questão interessante: não existe a corrente doutrinária certa ou errada, existe a corrente doutrinária adequada, tá? Então, se eu quiser falar por que a corrente divide tributo em vinculado ou não vinculado, eu vou falar da dualista, porque para ela ou tudo vai para um fim específico ou vai para formar uma reserva de caixa para o governo. E assim sucessivamente, como eu expliquei no vídeo para vocês. Então, não quer dizer, e não existe uma corrente que é certa ou errada, mas existe a corrente mais adequada para o que se pergunta. Em toda a minha época, eu acho que eu vi no máximo 2 ou 3 questões de OAB acerca dessas correntes doutrinárias, mas é importante vocês terem conscientização a respeito delas. Além das correntes doutrinárias, eu falei também de todas as classificações do tributo como um todo. O que é vinculado, não vinculado, o que é parafiscal, extrafiscal, o fiscal, o que é objetivo, subjetivo, as fontes de tributação, que é sobre a renda, patrimônio, comércio exterior, tudo isso, tá? E assim fomos definindo toda a questão tributária, e depois eu iniciei para vocês o nosso novo papel aí, que é o artigo 150 da Constituição, que fala dos princípios da enunciação do poder de tributar, que é uma questão muito interessante, é uma questão que é extremamente relevante e importante a gente observar e seguir, que traz para a gente toda uma conceituação, turma,
do princípio constitucional do poder tributar. E aqui vale uma coisa muito interessante a ser falada, né? O que, propriamente dito? Quando a gente fala em enunciação dos princípios constitucionais do poder tributar, eu estou trabalhando o seguinte: queira conhecer um homem, quando eu falo homem é gênero, né? Não é homem sexo masculino, tá? É homem e mulher. Queira conhecer um homem, dê poder a este homem. Queira, porém, conhecer um político, dê poder a este político, e cada vez mais ele vai querer mais e mais poder. E o poder sem dinheiro, ele não é nada, né, turma? E aí, como a gente aprendeu no início do semestre, tudo que é questão política, tributária, fiscal, legal, tem um viés, justamente o quê? Um viés voltado aí para a nossa situação política econômica. E se a gente tem essa situação política econômica, nós temos um tributário por trás disso. E aí, cada vez mais, os políticos brasileiros querem tributar mais e mais para ter mais e mais poder, porque tendo o dinheiro em mão, é mais fácil ter mais poder. E por conta disso, a nossa Constituição ela vem e traz uma série de vedações, que é no artigo 150 em diante, que a gente começa a estudar agora, que são os princípios constitucionais do poder de tributar. Tá? Então, trazem lá para a gente toda uma situação de vedações que os entes tributantes devem respeitar. Então, isso é muito interessante, e aí eu sempre gosto de contar que quando eu fui fazer meu mestrado, minha tese de mestrado, meu projeto, tudo que eu desenhei foi para falar sobre o direito tributário comparado entre Brasil e Alemanha. E aí é muito legal, porque você começa a estudar essas legislações do primeiro mundo achando que é a melhor coisa do mundo, né? E quando eu fui estudar a Lei Fundamental de Bonn, essas questões todas alemãs, eu vi que lá era muito simples a redação quanto a questões tributárias. E a nossa redação constitucional e infraconstitucional aqui brasileira é 10 mil vezes mais bem escrita. Mas por quê? Porque lá na Alemanha existem princípios, né? Princípios a serem respeitados, princípios acerca aí de tributação, reconhecimento e retorno do que se paga pelo tributo, então não se briga, às vezes, a se pagar, tipo, 3 vezes mais pelo que vale uma cerveja lá, porque sabe-se que tudo que aquilo é recolhido vai voltar em prol da sociedade. E aí eu tive essa grande dificuldade, para vocês que estão fazendo TCC aí, um alento, né? Quando eu fui fazer minha pesquisa de campo, as empresas não quiseram abrir para mim a questão contábil para eu mostrar um direito comparado entre Brasil e Alemanha. Resultado, eu tive que escrever outro TCC depois, tá? Outra tese de mestrado. Então, isso acontece com qualquer pessoa, não chorem, não fiquem tristes se um dia acontecer isso. Vocês lembram do professor Eduardo, que ele também já passou por isso. Ok? Vamos lá. Alguma dúvida sobre isso tudo que a gente falou? Professor, só te pedindo aqui, tem como você dar uma recapitulada nas correntes? Assim, eu escutei o vídeo que você gravou e tal, mas só para esclarecer, aquela dualista basicamente só vai falar que é imposto ou taxa. A Como que tripartite. você define a dualista? A dualista você vai definir, em grosso modo, que seria ou eu pago imposto ou eu pago taxa. Mas sobre qual vertente? Porque só existe espécie imposto e taxa? Não. É porque a diferença crucial entre um e outro é que imposto é não vinculado. Ou seja, tudo que eu pago de imposto é para fazer com que tenha manutenção da máquina pública. Para onde esse dinheiro meu do imposto vai e para que é destinado, o governo que resolve. E quando eu pago taxa, eu estou pagando algo que é vinculado. Se eu estou pagando algo vinculado, é porque eu estou tendo aquela contraprestação. Então, eu sei que aquilo ali eu estou pagando de uma forma retributiva. Então, a grosso modo, se você quiser, numa corrente dualista, falar que hoje você paga ou é imposto ou taxa, você conseguiria, a grosso modo. Porque ou você paga algo sendo vinculado ou não vinculado. Assim que você justificaria. A segunda corrente, que é a tripartite, que fala que só seriam 3 tipos de tributos, ela vai muito no que o artigo 5º do Código Tributário Nacional fala, que tributos seriam impostos, taxas ou contribuições de melhoria, né? Ou seja, os tributos seriam tão somente esses 3. Por quê? Porque é aquilo ali que está disposto no Código Tributário Nacional.
Então, a razão e a justificativa daquilo ali é justamente falar assim, o Código Tributário Nacional definiu no seu artigo 5º que impostos são taxas, contribuições de melhoria e taxas. Então, essa seria a vertente. Tanto é verdade que quando eu ensinei, aí alguém pode virar para mim e falar assim, professor, mas o CTN, no artigo 15, você ensinou para a gente que fala lá de empréstimo compulsório. Mas fala no artigo 5º que tributos é um empréstimo compulsório? Não, ele trata o CTN, ou empréstimo compulsório, em outro artigo. E aí, quando eu ensinei para vocês na aula passada o empréstimo compulsório, eu falei que por muitos anos o Supremo discutiu se era tributo ou não. E demorou muito a ser pacificado que, apesar de ter o caráter contraceptivo, ou seja, você tem que devolver por se tratar de empréstimo, ele guardava também todas as características de tributo. Então, essa corrente tripartite ela vai com base no artigo 5º do CTN e pronto. Tá? Ou seja, seria só contribuição de melhoria, que é uma obra pública, o que você faz com benefício e valorização de obra pública, e a outras questões é o que seria vinculado ou não vinculado, que seria taxa ou imposto. A quadripartite seriam todas as espécies tributárias, mas unificando a contribuição como se tudo fosse uma única coisa só. Só isso. Ou seja, eu estou contribuindo para um determinado fim. Então, eu unifiquei contribuição especial e de melhoria. E a pentapartite é o nosso sistema atual, que são as 3 espécies do CTN, mais as 2 constitucionais, que é empréstimo compulsório e contribuições especiais. Então, a forma de você justificar é justamente pegando o contexto, ou histórico, ou dessa forma de se explicar. Ok? Tá ok. Então, basicamente, o que a gente precisa saber é isso, não precisa aprofundar muito. Não precisa. Porque aí, as características de cada uma dessas espécies, a gente já aprendeu também, porque eu já falei de cada uma em separado. Agora, todas essas espécies tributárias guardam as características do artigo 3º? Perfeito. Todas elas são tributos? Perfeito. Mas há diferença entre cada uma delas? Sim, nós já falamos todas. Tá? Esse é o ponto. Das possibilidades de classificação que você falou, no final das contas, a gente pode resumir, então, competência, finalidade, destinação, encargo financeiro e incidência? São 5 Exatamente. formas de classificar? Exatamente. Isso é mais para vocês entenderem, tá? Não há uma prova que vai te perguntar isso, mas são coisas que, quando a gente começa a fazer essa ginástica cerebral, a gente vai entender de uma forma mais simples. O que é vinculado, o que não é vinculado? O que é extrafiscal, parafiscal e fiscal? Por que eu faço essa ginástica com vocês? Porque quando a gente começa o direito tributário, muitas pessoas gostam de ensinar o direito tributário para você decorar. Tudo que a gente decora, a gente esquece. Ou a gente usa uma semana, ou já era. E tem muitas coisas no direito tributário que elas são muito óbvias, mas às vezes de tão óbvio a gente não consegue, às vezes, raciocinar o sentido dessas coisas. Então, exemplo, nós vamos trabalhar o artigo 153 da Constituição, que são os impostos federais, e mostrar lá que imposto de importação, exportação, IPI e IOF são impostos de característica extrafiscal. Ou seja, o governo ele pode regular o mercado. Então, para que eu preciso decorar o que é extrafiscal? Eu não tenho que decorar. Eu tenho que lembrar que fiscal tem o intuito apenas de arrecadar, fisco, dinheiro. Extrafiscal é algo além de arrecadar. Então, eu estou regulando o mercado aqui. E o parafiscal é algo que eu arrecado para um determinado fim. Ponto. Aí eu começo a falar do extrafiscal, eu estou falando em regulação de mercado. Se coloque no lugar de um presidente da República, de um chefe do Poder Executivo. A economia está uma droga, você tem que estimular a economia. Vamos supor, nós estamos tendo muita evasão de divisa financeira para outros países. E eu quero desestimular isso. Como é que eu faço de um dia para o outro? Aumenta o imposto sobre a operação financeira de compra de câmbio. Por quê? Porque aí quem queria ir para fora vai ficar mais caro para ir para fora ou comprar dinheiro internacional. Se eu faço isso, o que eu faço? Deixa seu dinheiro aqui no país. Agora, e se eu não consigo mexer nisso de um dia para o outro?
A Lucete estava doida para ir para fora, vai comprar a reserva financeira dela toda antes. Então, é por isso que a gente tem algumas coisas que eu vou começar a ensinar agora para vocês, que aí a gente vai conseguir mentalizar, raciocinar com essas questões legais. Joia? Sim, joia. E aí, tudo faz um sentido. Exemplo, quando eu falo do tributo, que ele pode ser direto ou indireto. O tributo direto é aquela cacetada que a gente toma na cara e não consegue repassar para ninguém, né? É o nosso imposto de renda, nosso IPVA, nosso IPTU e por aí vai. E o tributo indireto? É um exemplo. ICMS. O ICMS. Eu comprei uma mercadoria, paguei toda a cadeia de ICMS. Mas ela veio sendo repassada desde lá da fábrica. Então, a fábrica fez um grão, plantou o grão, vendeu para outra que produziu o grão, transformou em óleo, o óleo foi vendido com um atacado, o atacado para o supermercado e você comprou do supermercado. Todas essas cadeias teve tributação. Mas quem pagou essa tributação toda é você. Então ele é indireto. Por mais que o empresário reclame do tributo que ele está pagando, que está caro, que está isso, que está aquilo, mas quem paga a conta sempre de tudo somos nós, consumidores, meros mortais. Ah, professor, então por que o empresário vai brigar, falar que a tributação está alta, se é a gente que paga? Porque se ela está alta, o produto dele fica menos competitivo ou ele vende menos. Porque se o produto dele cada vez for mais barato, mais acessível e mais competitivo, mais venda e mais mercado ele vai conquistar. Tá? Não seja que seja um produto de valor agregado. E aí você não olha o preço, você olha o valor do produto, né? Exemplo, celular. Né? A gente pagar pelo celular o que a gente paga. A gente não paga pelo preço, a gente paga pelo valor. Valor da marca, valor de bobeira, valor de um tanto de coisa. Sim. Nessa toada do ICMS, me chamou a atenção, na verdade eu não lembro de ter falado sobre isso, mas naquele artigo 151 lá da Constituição, inciso 1, fala um pouco sobre o princípio da igualdade, já fala assim, né, que instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional ou que implique distinção ou preferência em relação ao Estado. Então, no caso, o ICMS, ele vai contra, né, uma prerrogativa constitucional. Só que porque aí a gente tem diferentes alíquotas. Só que aí nós vamos ver no semestre que vem, quando a gente estudar só o ICMS em específico, artigo 155, inciso 2, nós vamos ver que as regras constitucionais dele permitem ser aplicado esse princípio de seletividade. Então, há essa possibilidade constitucional. Existe a Lei Complementar 87/96, que vem em base de trabalho e estudo. Mas não deixa de existir a guerra fiscal e tributária entre esses entes da federação. Tá? Mas isso a gente vai descascar ele semestre que vem. Beleza. Tá? Mas seu raciocínio está certo. E aí, turma, mais alguém? Pode falar, Lu. Manda ficha. Tô olhando aqui, porque eu... Tá joia. Outra coisa. Eu acho que as minhas dúvidas eram essas mesmas. A parte de medida provisória, você pediu pra gente ler, né? Que é aquele artigo 62. 62 da Constituição. Aí só contextualiza pra mim dentro do que a gente tá falando aqui, então só pra ver se eu tô entendendo certo. Tá. O que é importante, vou até abrir aqui, a gente observar no artigo 62 da Constituição. 62. O artigo 62, gente, ele foi totalmente modificado pela emenda constitucional número 32 de 2001. Aí tem muita gente que vira e fala assim, mas isso é uma bobagem, foi mudado há 20 anos atrás. Cuidado. Semestre que vem eu vou ensinar para vocês, quando eu for trabalhar lá IPTU, que a gente vai ver todos os impostos em espécies, e vou mostrar que tem uma coisa que aconteceu há quase 20 anos também, que caiu no último concurso da Procuradoria do Município, que é um dos concursos mais difíceis que tem, um dos melhores concursos para se fazer também, em questão de custo, benefício e rentabilidade. E aí, turma, é muito importante a gente entender o porquê de toda a modificação desse artigo 62 da Constituição, né? Então, você pega o artigo 62, vem e fala assim, em caso de relevância e urgência,
O presidente da República pode adotar medidas provisórias com força de lei, devendo submetê-las ao Congresso Nacional. Né? Aí vem seguinte parágrafo aqui, ó. Parágrafo 2º. Medida provisória que implique instituição ou majoração de impostos, exceto os previstos, olha que interessante, 153, inciso 1, 2, 4 e 5, ou seja, 153 nós vamos falar do quê? Imposto de importação, exportação, IOF e IPI. E o 154, que é o residual, que a gente fala lá, o extraordinário. Ele só produzirá efeitos no exercício financeiro seguinte, se houver sido convertido em lei até o último dia daquele em que foi editada. Ou seja, você, para aumentar imposto por meio de medida provisória, essa medida tem que ser convertida em lei e só pode entrar em exercício no ano seguinte. Mas olha só o que está escrito, turma. Exceto os previstos em 153, que são os extrafiscais. Isso quer dizer que o presidente da República tem autonomia para aumentar, por meio de medida provisória, as alíquotas desses impostos aí que a gente acabou de falar. Entendeu? Então, nós temos que entender justamente isso. Aí vem o parágrafo 3º e fala: as medidas provisórias, ressalvado o disposto no parágrafo 11 e 12, perde a sua eficácia desde a edição, se não for convertida em lei no prazo de 60 dias, prorrogáveis por mais 60 dias. Né? Isso é por quê? Porque antigamente, antes dessa emenda constitucional, Fernando Henrique Cardoso, ele simplesmente comandou o país por meio de medida provisória. Tá? Então, é muito importante entender o porquê disso. Olha o parágrafo 6º. Se a medida provisória não for apreciada em até 45 dias contados da sua publicação, entrará em regime de urgência, até que se ultime a votação. Né? Então, a medida provisória só pode ser prorrogada uma única vez, parágrafo 7º, por 60 dias, mais 60. Ponto. Antes, ela era reeditada indefinidas vezes. E hoje, você tem essas questões. Isso por quê? Principalmente por conta da questão tributária que era exercida no nosso dia a dia. Ok? Você fala os efeitos tributários que essa reedição poderiam gerar, né, na verdade. Porque era assim. Como você não tinha a regra para poder converter em lei, se não convertesse, ele podia reeditar quantas vezes fosse necessário, Fernando Henrique Cardoso estava nem aí. Ele ia fazendo medida provisória em cima de medida provisória. Hoje não. Você edita, leva, renova apenas por um único prazo e se isso não for convertido, não adianta você apresentar nova. Tá? E ela vai perder toda a sua eficácia também. Então, hoje, ou você coloca isso em pauta e vota, converte em lei, ou já era. Você perde toda essa funcionalidade. Tá? E isso não era feito dessa forma antes de 2001. Certo. Tranquilo. Tranquilo? Sim. Acho que as minhas dúvidas são essas, professor. E aí, turma, mais alguém além da Lu? Elza, Adriana, Bianca? Tudo ok? Ah, uma dúvida, perdão. Ok. Pode falar. No 150 da Constituição, que você falou que são princípios da enunciação do poder de tributar. O que é o princípio da enunciação do poder de tributar é lá no 145, parágrafo 1º. Tá. Tá? Ah, tá. Que fala justamente o seguinte: eu tenho que tributar de acordo com as características pessoais e objetivas. Que aí eu dei o exemplo do imposto de renda lá. Tá? O 150 é o poder de tributar, limitação ao poder de tributar. Então, peraí, deixa eu só retificar. Então, 155, parágrafo 1º, que é isso? Não, 145, parágrafo 1º. Enunciação dos poderes de tributar. Começa assim: sempre que possível deverá ser graduado de acordo com a capacidade pessoal e objetivo. Tá, mas aí a minha dúvida é no 153. Não, perdão, no 150. Que fala assim, não é possível a limitação do tráfico de pessoas em relação às limitações do poder de tributar. Calma, nós vamos chegar lá, nós nem chegamos lá ainda.
Eu vou Ah, não, então tá. debulhar isso ainda. Nós Achei que ficamos eram só. as Não é porque eu dúvidas. falei todos os incisos de uma forma muito rápida, e aí eu Tá. trabalhei só com vocês o inciso 1 e 2. Na próxima aula a gente começa a partir do A ver inciso todos. terceiro. Ah, não, então tá. Então vou Tá guardar, sem joia? problema nenhum. Aí Tá bom. a gente destrincha ele melhor. Pode ser? Tá Tranquilo. joia? Beleza. E aí, gente, mais alguém? Fechado, então? Fechado, professor. Obrigada. Então, joia, gente. Um beijo para vocês, excelente semana. Se Deus quiser, até semana que vem, tá bom? Amém, você também. Um abraço para todos vocês, boa semana aí para vocês. Tchau, tchau, igualmente. Tchau.